Oiê, tudo bem? Vocês sabem que eu adoro visitar casas, de pessoas criativas aí pelo mundo. Essa, bem aqui do lado, na Avenida Paulista, me emocionou, sabia? E eu vou contar para vocês por quê. Dá uma olhadinha nesse apartamento que eu vou mostrar para vocês hoje. Olha essa sala, olha quantos detalhes eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo, né? Muito interessante. Esse é o apartamento do Cristóvão e fica bem aqui na Avenida Paulista, pertinho de mim. Mas essa história me emocionou demais, sabe por quê? Porque ele, gente, talvez até você se identifique com isso. Ele gostava de morar bem, etc e tal, mas ele não entendia muito de decoração, não era um universo que ele entendia bastante. Então ele começou a pesquisar nas revistas, começou a querer entender um pouco mais sobre design, sobre a decoração da casa, etc e tal. Não havia sido despertada em mim ainda a consciência de como o lugar que se habita é uma extensão do seu pensamento, dos seus valores. E foi assim que ele conheceu a minha coluna na Casa e Jardim. E também as fotos que eu faço para as capas lá, das matérias que eu faço na Casa e Jardim. E aí ele conversou com uma produtora que a gente trabalhava junto e falou: nossa, gostaria tanto de conhecer esse Luffy. E foi assim, gente, que eu fui visitar e tomar um café com ele. Quando eu entrei dentro da casa, você não faria a mesma coisa? Eu falei, não, peraí, isso aqui é a minha cara, né? Quando você entra, na casa, você dá de cara com essa Iemanjá, que tem essa foto do mar atrás, que tem essas sereinhas, essas coisas meio espirituais, né? Na verdade, vocês vão perceber ao longo da casa que ele não é nem de uma religião, nem de outra, mas ele mistura bastante a sua espiritualidade. E eu acho isso o máximo, né? A porta de entrada aqui, você vê que é daquelas portas bem industriais, né? E eu adorei essa história. E de cara, por falar em industrial, tem essa luminária que eu fiquei apaixonado aqui também de cobre. Bom, mas quando você tem aquela primeira visão da sala, que eu já até mostrei aqui para vocês, você percebe que o teto chama muita atenção, né, gente? O teto, colmeia. É porque esse prédio, ele é um clássico dos anos 50 aqui na Avenida Paulista. E quando ele começou a tirar o forro e demorou para tirar esse forro, ele descobriu esse teto, né? E se transformou numa grande peça na casa, né? Eu fiquei completamente apaixonado. Você tá vendo esse vaso que tem perto dessa coluna, que inclusive essa coluna também eu sou impressionado com ela, que eu acho que é um grande elemento na casa. Tem esse vaso que eu gosto muito e tem lá aquela obra que é um cactus, tá vendo? Lá no canto, que eu adorei essa história, que ainda mais que é de um estúdio que chama Estúdio Mula Preta. O nome é bom, a peça é maravilhosa, ou seja, não tem como não se apaixonar por eles, né? Agora, paixão mesmo, você chegar e falar assim, nossa, o que é isso, pelo amor de Deus, que eu preciso ver, são esses dois vasos do Irã. Esses vasos, eles são pintados à mão e ele é pintado assim quase como um palitinho, sabe? Alguma coisa que o cara vai ter uma paciência daquelas incríveis e até formar toda essa figura que é bem tradicional lá no Irã. Inclusive, ele é da cidade de Isfahan, que é considerada uma das cidades mais bonitas lá do Irã. Você tá vendo esse quadro aqui na sala? Essa é uma foto que ele mesmo tirou e fez essa moldura grande para mostrar como ele gosta também dessa área lá do Irã, como ele tem referência para dessa viagem, né? Inclusive esse vaso que tem aqui no meio, essa coroa que ele colocou na base, que são duas peças juntas, também são elementos de viagem que ele trouxe. Eu adoro essas cadeiras de cinema e isso mostra também como ele começou a se interessar pelo garimpo, né? Pela busca de objetos onde você consegue um reaproveitamento. Não é bacana? Eu acho tão legal, gente, saber que as pessoas que estão aqui assistindo, que veem a coluna na Casa e Jardim, também tá percebendo o que elas mesmas podem fazer e como elas podem se colocar de dentro para fora. Foi uma coisa muito gostosa, porque eu fui garimpando objetos que contam a minha história, fui me interessando pelo design, né, pela contextualização daquelas peças no momento histórico, da história do próprio país, ou daquela peça, daquela cultura, etc. Então eu fui agregando tudo isso, fui juntando tudo isso, que se transformou hoje nesse lugar que eu habito. Lembra que eu falei que ele não tem uma religião certa, mas tem uma grande espiritualidade? Então ao mesmo tempo que ele tem a Iemanjá na entrada, tem esse orixá aqui lindo, não é? Todo de ferro, muito delicado. Ele tem essa santa que tem esse pé enorme, porque o artesão inclusive se chama Beto Pezão. O mais interessante, gente, isso é muito legal de vocês saberem, é que esse Beto Pezão nunca pinta as peças dele. Ele
ele sempre fica na cor de argila mesmo. Essa é uma peça especial que ele pintou para a esposa dele, que estava exposta numa exposição que o Cristóvão foi, e quando ele chega lá, ele quer convencer o cara a vender essa peça, e ele demorou 4 anos. Sempre nessas visitas ele conseguiu então convencê-lo a vender essa peça e que fica num lugar de destaque na casa dele. Então assim, não só comprou, como deu muito valor. Tá vendo essa porta pantográfica que vai para a sala de TV aqui, onde tem aquela estante super legal? Então dá esse clima industrial que é muito interessante, né, da porta. E lá dentro a gente tem várias referências de leituras, porque o Cristóvão é um apaixonado por leituras e também pela Rússia. Ele é louco pela Rússia desde sempre. Então você vê aqui algumas referências, né? Que você tem esse quadro, você tem esse cap e você tem bibelôs. A Rússia, na verdade, tem como tradição deles fazer bibelôs para falar de momentos do dia a dia. No caso aqui, uma raposa roubando uma galinha. Quer dizer, isso é uma tradição antiga, né? Assim como também tem esse astronauta, que é para falar sobre as conquistas do espaço. Agora, tem outra paixão dele que é muito maior do que a Rússia e qualquer coisa, que na verdade são 2 paixões, que é o Palmeiras e a Mangueira. Ele é louco com os 2. Então você vê aqui no meio das fotos de família, tem coisa do Palmeiras. Tem aqui na estante, tem coisa do Palmeiras. Então, às vezes você vai encontrando coisas pela casa que mostra essa paixão. E eu acho muito legal. Aqui na sala de jantar, o que mais eu gostei foi dessa parede rústica. Bom, vocês sabem, aqui em casa eu gosto disso também, e ele fez essa parede na casa dele, deixou a parede original, concreto, etc., e colocou as coisas delicadas que ele tem de família. Por exemplo, essas louças aqui da estante, né? Que são louças que vêm bem antigas de família dele, e que lá no meio você vê um negócio da Mangueira, né? Porque essa é a personalidade dele. Agora, uma das coisas que eu mais amo aqui nessa sala, além dessa luminária aqui no canto, é esse outro bibelô que tem aqui, que é um russo abraçando um cubano. Ela foi usada num congresso que teve uma reunião de soviéticos e cubanos, e ela ficava na mesa marcando o lugar de cada participante desse evento, desse jantar, enfim. Oi, agora está na mesa da casa dele. Não é muito legal, gente? Eu realmente gosto muito de as pessoas que conseguem enxergar o quão bacana vai ficar um elemento na sua casa quando está viajando, né? No quarto dele, que é grande, super grande o quarto, ele tem essa cadeira e ao fundo tem aqui uma foto dos avós dele. Tem mais elementos aqui de espiritualidade, mas o que mais eu amei, fiquei completamente apaixonado, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma dessa. Essa colcha da cama. Olha só esse desenho que foi feito de um cara, de uma mulher, deitados na cama, nus, e que ele já ligou para a tia para saber, porque foi uma tia que deu, para saber de onde vem ou como que ele consegue comprar, mas ela simplesmente lembra que foi uma amiga que deu de presente, que provavelmente foi ela que desenhou. Ou seja, fica a dica, viu? Quem faz arte aí, de fazer uma colcha dessa, que eu fiquei apaixonado para ter uma delas, né? Outra coisa também interessantíssima de conversar com o Cristóvão é perceber o quanto ele valoriza as coisas que a mãe contava, que a tia conta, que a família trouxe de viagem. Por exemplo, essas latas eram numa época que não era fácil achar alumínio no Brasil. E aí veio um desses vendedores libaneses da época e a mãe dele comprou, então ele guarda com o maior carinho essas latas, né? Que foi até a tia que deu para ele de presente. Então, assim, quando você percebe que você consegue fazer alguma coisa, mesmo que não seja da sua natureza, por exemplo, ele aprender a decorar, deixa de ser simplesmente um aprendizado para ser uma curtição, porque ele está realmente fascinado nesse novo processo de descobrir como que a nossa casa fala da gente, como que a nossa casa fala das nossas viagens, das nossas vivências e como isso é gostoso de fazer e fazer com calma. Está escrito aqui, ein Kopf ohne Gedanken ist wie ein Garten ohne Blumen. Uma cabeça sem pensamentos é como um jardim sem flores. E aqui na cabeça está escrito Traum, que é sonho. Então espero que vocês também tenham curtido. Inclusive ele está na minha coluna do mês de março de 2017 da Casa e Jardim. E vocês podem ver também. Muito obrigado pela companhia. Espero que a história que eu acabei inspirando ele e que ele agora possa também inspirar vocês aí a fazerem, né, tudo que a sua imaginação deixar dentro de casa. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, viu? Até a próxima. E se estiverem gostando, por favor, compartilhe o canal. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.